Estamos aqui para mais um treinamento do Clube do Gado. E o treinamento de hoje é sobre. Moringa e sua utilização na nutrição animal. Meu nome é Mariana Celani, sou zootecnista e vou te levar nessa jornada aprendendo um pouquinho mais sobre a moringa. Bem, hoje a gente vai falar sobre a moringa, né? E a sua utilização na nutrição animal, né? Mais específico aqui para ruminantes, porque para bovinos, porque é o que a gente fala mais, né? A maioria das pessoas aqui tá no bovino de leite, né? E tem alguns que também estão no corte, mas o foco, querendo ou não, é a bovinocultura, tá bom? Pode passar, Jário, para o próximo? Então, o primeiro passo para a gente saber sobre a moringa é entender o que é uma moringa, né? A moringa, ela é uma árvore, tá? Ela é uma arbórea, né? A categoria dela. Ela é originária da Índia, né? Então, a origem da moringa é lá na Índia e que foi trazida para cá. Por quê? Por que que ela foi trazida para cá? Porque ela se adapta muito bem a diferentes tipos de clima, diferentes tipos de solo, né? O nome que a gente da moringa que a gente mais utiliza na alimentação animal é a Moringa oleifera lã, né? É da família Moringaceae e de categoria arbórea, né? Como eu disse. Ela é uma planta que ela se adapta aos solos arenosos e também a solos argilosos, de pH 5 a pH 8, ou seja, o tipo de solo que ela se adapta é muito flexível, ela se adapta muito bem a qualquer tipo de solo, tá? Qual que é o porém aqui? Quanto mais você tem um solo mais adubado, um solo com um pouco mais de argila, né? Não tão argiloso, mas que tem um pouquinho de argila ali, né? Com um pH mais neutro, a gente tem uma melhor capacidade de produtividade da planta. Então, o que ela pode até crescer num solo arenoso do pH superácido, mas ela vai ter dificuldade de se desenvolver e de produzir um produto de qualidade, né? Dela se desenvolver com nutrientes que a gente possa fornecer isso com segurança, com tranquilidade, garantindo que a gente está suprindo ali aquele animal. Então, isso sim vai variar, né? E ela se adapta a climas úmidos e a climas secos. Porém, ela tem maior facilidade de adaptação a climas mais úmidos, tá bom? Pode passar. Aqui eu peguei e coloquei um pouco da utilização geral da moringa, tá? A moringa ela é uma planta muito versátil, que é utilizada tanto na alimentação humana como na alimentação animal. E além disso, ela tem algumas outras funções. Por exemplo, as suas sementes, elas são muito utilizadas para a purificação de água, tá? Então, ela consegue retirar todos aqueles pequenos minerais, né? Pequenas partículas que tem naquela água e purificar ela. Ela não está esterilizada, tá? Então, essa água que é purificada pela moringa é orientado que se faça também a adição de cloro para consumo, tá? Mas é uma forma de você purificar a água é utilizando a moringa, né? Os seus óleos, né? Eles podem ser utilizados para cosméticos, produção de cosméticos, né? Para utilização humana, para alimentos tanto humanos quanto animais, né? Mas para humano a gente não utiliza tanto as sementes na, na alimentação animal e também para a produção de medicamentos. Por quê? Porque essa essa planta, ela é uma planta que em toda ela a gente tem vários fatores, né? É, fatores antitóxicos, fatores que a gente chama de. Eu não vou lembrar o nome agora. Mas basicamente ele consegue controlar ali
os eletrólitos, né, as cargas eletrolíticas do seu organismo de forma geral, tá? Então, também tem alguns ácidos que também são importantes aí, que pode ser utilizado para produção de medicamentos, né? Enfim, ela tem esse efeito, vitaminas, minerais, enfim, várias coisas nela que proporcionam um bem-estar e pode aí ser utilizado para a produção de medicamento, né? As folhas também, né? As folhas, elas são utilizadas para a produção de medicamentos e também são utilizadas para a produção de alimentos, e aqui a gente já entra na questão da alimentação animal, tá? Ela é muito, muito rica em proteínas, tá? Em aminoácidos específicos que promovem aí um melhor desempenho do animal, é rica em minerais, em vitaminas e em fatores antioxidantes, tá? Então, ela é uma planta muito completa, né, que fornece muitos nutrientes que vai auxiliar aí, na alimentação desses animais, tá? Em relação a teores, eu vou entrar no próximo slide, eu vou falar um pouquinho sobre teores aí da moringa, tá? Além disso, a outra parte que é muito, muito utilizada na alimentação animal são os caules, né? Então, seus caules, claro, de acordo com o diâmetro desse caule, ele também é rico em proteínas, ele também é, tem fatores nutricionais muito bons que vão ser utilizados, fora que ela possui um, ela possui, como que eu quero dizer? Ah, ela possui fibras de excelente qualidade, tá? Ali no próximo slide eu vou entrar certinho nisso, mas a fibra dela é muito digestível. Aquilo que o animal alimenta, ele consegue absorver bem, tá bom? O que geralmente é mais difícil quando se trata de plantas arbóreas para alimentação animal, tá? Então ela tem ainda essa característica. E a raiz dela é uma raiz que ela é levemente apimentada, tá? Ela é uma raiz mais apimentadinha e o pessoal utiliza ela para fazer uma espécie de wasabi. A gente fala wasabi é aquela pastinha verde da comida japonesa, quem come comida japonesa que sabe. É uma pastinha verde que ela é apimentadinha. É aquela pastinha, ela é feita da planta wasabi mesmo, tá? Mas aí o pessoal utiliza a raiz da moringa para fazer uma espécie de wasabi também ser utilizado na alimentação, tá bom? E além disso, como vocês podem ver, né, todas as partes da planta são utilizadas para a produção de medicamentos, tá bom? Então, assim, é muito, muito bom mesmo essa planta, tanto para alimentação humana, como para alimentação animal, como também para produção de medicamentos, né, para terapias, né? Tem pessoal que gosta de fazer terapias, como que chama? Fitoterápica? É fitoterápica, não é? Acho que é fitoterápica mesmo. Fitoterapia, é isso mesmo. Pessoal que gosta de utilizar aí a fitoterapia, né, é uma medicina mais, é, é- como é que fala? Não é oriental nem tradicional. Enfim, é uma medicina, né, onde você utiliza alimentos naturais, plantas Medicina naturais para você. alternativa. É alternativa, isso, boa. É uma medicina alternativa que o pessoal utiliza aí de extratos de planta, de coisas mais naturais para poder fazerem alguns tipos de tratamento, tá? Então, a moringa ela entra aí nessa utilização também. Pode passar para o próximo. Aqui a gente já entra com a moringa na nutrição animal mesmo, tá? Quais são as partes da moringa que a gente mais utiliza na nutrição animal? É o caule e a folha, tá? A média de produção por hectare ano em matéria seca é de 15 a 28 toneladas, tá? Por hectare ano. Isso é bastante coisa, tá, pessoal? A gente tá falando aqui em matéria seca, não em matéria verde. Então, em matéria seca, isso aqui é um teor consideravelmente.
bom, tá bom? Ela tem a forma de fornecimento fresca, fenada ou ensilada, tá? Tem gente que só pega a moringa, tritura e fornece. Tem gente que pega, dá uma dessecada nela, né, para poder fazer uma fenação. E tem gente que utiliza ela ensilada, tá? E essa forma ensilada, ela é bem bacana, que o pessoal utiliza ela junto, associada com outra forragem. Por exemplo, a silagem de capiaçu junto com a moringa. Todo mundo gosta do capiaçu. Por quê? Porque capiaçu enche bucho de vaca. A gente consegue produzir muita forragem numa pequena área e aí o animal come aquilo, fica saciado. É uma forragem extremamente adaptada, né, para o período de seca. E aí o pessoal gosta muito dessa, desse capim, que é o capiaçu, né? Só que qual que é o problema do capiaçu? O teor dele de nutrientes é muito baixo, tá? Então ele é um capim que quase não fornece nutriente ali para aquele animal. Apesar de suprir ali, o animal ainda consegue quebrar um pouco da fibra e absorver e tudo mais, mas ele ainda tem um baixo valor nutritivo. Aí, qual que é a alternativa da utilização da moringa? Você entra com uma parte da moringa nessa alimentação e como a moringa, nessa silagem, na verdade, e como a moringa, ela possui um teor de nutriente muito alto, ela é muito rica em nutrientes, ela acaba se misturando ali na silagem de capiaçu e a silagem que você fornece para aquele animal é muito rica, é muito nutritiva, tá? Então tem gente que joga aí uma quirelinha de milho, né? Joga lá uma quirera para poder melhorar ali as condições da silagem de capiaçu. Uma alternativa é você utilizar a moringa, tá? Então associar as duas dá muito certo, porque a moringa entra principalmente com a parte nutricional e a silagem de capiaçu entra com o volume forrageiro, tá bom? Outra forma de fornecimento que o pessoal utiliza é o pó da folha, né, na composição da ração. Então, o pessoal pega a folha, né, seca ela e moe, né, aí ela fica bem fininha e ela entra como um concentrado proteico, tá? Porque a folha ela tem um alto teor de proteína. Então, assim, é uma planta muito, muito boa de ser utilizada, tá? Aqui, em outra coisa que é muito bacana da utilização da moringa é que ela pode ser fornecida à vontade para o animal, ou seja, a gente não tem um limite de inclusão. O que que é um limite de inclusão? Algumas plantas, elas têm alguns fatores que podem limitar a inclusão dessa planta na dieta. Por exemplo, o algodão, tá? E aí eu entro aqui na questão do concentrado, mas só para vocês terem um exemplo, ele tem um fator antinutricional. E esse fator antinutricional, ele acaba, esse fator antinutricional, ele acaba limitando a inclusão de de subprodutos do algodão na dieta, né? Tem um pessoal que gosta de falar, não dá caroço de algodão para vaca de leite porque corta o leite. O problema não é dar o caroço de algodão, o problema é dar em excesso, entendeu? Porque ele tem um gocipol, que é um fator antinutricional que limita. Outros produtos, a gente tem um problema porque a fibra não é muito digestível. Por exemplo, o bagaço da cana. O pessoal gosta de utilizar bagaço da cana. Só que o bagaço da cana, ele além de ser muito seco, ele não é digestível. E aí o animal, ele come, ele se sacia e ele demora para eliminar aquilo. E aí ele deixa de comer mais. Só que ele não tem um alto valor nutritivo, o bagaço de cana. E aí acaba que o animal fica com um déficit nutricional, né? Na moringa a gente não tem esse problema, porque além dela ser palatável, a fibra dela é de muita boa qualidade
e ela não vai limitar a quantidade da ingestão e ela não possui um fator antinutricional para limitar esse consumo. Então, ela pode ser fornecida tranquilamente. A gente gosta muito de falar aí de 25 quilos de, de forragem, né? 25 quilos de forragem para vaca de leite, por exemplo. A gente pode utilizar esses 25 quilos totalmente de moringa, sem problema nenhum, tá bom? Então, assim, é uma planta muito bacana da gente estar utilizando. Se o Pode animal passar para o próximo. aceitar, pode comer, né, Mari? Não, não vai, não, o animal não vai se empanzinhar, não vai ter nada disso, né? Você, Não, é o que você assim, é está falando claro que que pode acontecer com outros tipos de alimentos, né? É, isso, se você fizer uma dieta só do bagaço de cana, pode ser complicado, né? Não dá para fazer, na verdade, né? A ideia é sempre trazer a um gente pouco utiliza fora. isso, bagaço de cana, A a gente moringa não tem utiliza aí no limite, máximo né? 20%. A moringa vai que Moringa vai, não. à vontade. O que o Exatamente. animal Ela vai super comer bem. foi bom, muito É bom. isso. Ela vai muito bem. A moringa vai muito bem. Aqui a gente já entra na questão dos níveis nutricionais da moringa, tá? Aqui nessa primeira imagem os níveis nutricionais da folha seca, né? Então, a folha seca a gente consegue aí 90% de matéria seca. Para quem não sabe, matéria seca é a parte onde tem os nutrientes, tá? Que a gente quer fornecer para esse animal da planta. E a outra parte é a umidade, tá? Então, o animal não vai, teoricamente, ele não aproveita aquilo nutricionalmente, né? Então, a gente olha muito o teor de matéria seca. Então, na, Ô na, Mari, na, só para adiantar aqui, quem está assistindo esse treinamento e quiser ver esses dados com mais exatidão, pode consultar então o blog do Clube do Gado para ver essa informação lá parada, né? Para não perder essa informação, certo? eu acho que no blog eu não coloquei. Assim, A vocês gente podem vai acessar que colocar, lá não tem tem bastante. problema então. Então a gente atualiza o blog para Eu colocar. acho que essa E imagem aí, quem estiver especificamente eu não assistindo esse coloquei. treinamento agora, aqui embaixo na descrição do treinamento vai ter um link pro artigo do blog do Clube do Gado, vai ter essa informação nutricional aí da moringa para vocês pegarem, tá bom? Para vocês não perderem essa informação só aqui no vídeo, tá? Aí aqui, pessoal, aqui essa primeira imagem é da análise da folha seca, tá? Então você vê que ela tem aí 90% de matéria seca, que é muito bom, e dentro da matéria seca ela já tem 18,31% de proteína bruta. Esse valor de proteína, como eu disse, em solos mais férteis, em solos de melhor qualidade, ela consegue ter um desempenho melhor. Então, por exemplo, a proteína bruta, ela pode chegar até 26% na folha, tá? Então, assim, quanto melhor as condições que vocês derem para essa planta crescer, melhor ela consegue estar fornecendo nutrientes para esses animais, tá bom? E aqui um outro ponto muito legal Ai, eu tirei, será? Ah, não, tirei não. Outro ponto aqui muito muito bom de estar falando, pessoal, é aqui, ó, esses aminoácidos que tem, né? Principalmente ali a metionina e a lisina. A gente consegue, esses são dois é, aminoácidos que são extremamente importantes para a produção do animal, produção leiteira desse animal, tá? Tanto produção de leite quanto produção de carne. É lá em cima o teor de metionina lá. E eles são aminoácidos limitantes, então a gente precisa de garantir que o animal esteja ali suprido desses aminoácidos para ele poder ter uma produção plena. E ela fornece bastante, ela fornece bem, tá? Fora que tem outros aqui aminoácidos que também são super importantes é, que vão estar sendo fornecidos para esses animais. Para vocês entenderem o que que é os aminoácidos, tá? Os aminoácidos é uma parte da proteína que tem uma função específica no organismo, tá? Então, a proteína ela é uma cadeia de aminoácidos e quando o animal ingere um alimento, essa molécula de proteína ela se quebra.
E aí, na quebra, ela forma vários aminoácidos. E esses aminoácidos que o animal consegue absorver e utilizar ele de formas específicas dentro do organismo dele, tá bom? E além disso, ela tem ácido aspartico, ácido glutâmico, que também é muito importante aí para esse animal na questão anti. Fugiu de novo. Volta para mim, Jairo, um pouquinho, que tem um nomezinho que eu tô falando, que eu tô querendo. Mais um. Antioxidante? Antioxidante. É, gente, toda hora eu me embaraço aqui com esses Ô, é Mari, antioxidante, antinutricional, eu ouvi é você cada hora uma falando, coisa. eu ouvi você falando de aminoácido, não estava nem planejado, mas realmente, né, como o aminoácido é importante, que na suplementação nutricional de bovinos, o que é a suplementação nutricional? É dar algo a mais do que o pasto, né? É oferecer algo a mais. Aí vem a ração, né? Obviamente, mas além da ração, existem outros suplementos também. E o Clube do Gado oferece um suplemento, que é o Lacton, que é a base de aminoácidos, né? Ele é um extrato de aminoácidos, ele tem múltiplos aminoácidos, uma variedade incrível de aminoácidos para realmente melhorar ainda mais aí essa flora intestinal, esse rumen do animal. Então, quem ainda não conhece o Lacton e quiser conhecer, entre em contato com o Clube do Gado, porque realmente é um suplemento alimentar que, junto com essa metionina e com a lisina, vai ter aí os outros primos, né, os outros irmãos aí aminoácidos, vai vir um time de aminoácidos para melhorar realmente aí a nutrição do A animal. Não estava no plano, produtividade. mas faz Exatamente. sentido falar agora do Lacton, porque ele vem realmente com um complemento de aminoácidos aí que o animal precisa para suplementar a sua dieta, tá? Pode passar, Maria? Exatamente. Não, terminei de falar, não. Boa. É, aí, pessoal, só para vocês entenderem quais são os aminoácidos aqui que ela fornece, todos esses que termina com ina, aqui, metionina, cistina, lisina, trionina, o triptofano aqui de gaiato, mas ele também é um aminoácido, arginina, isoleucina, leucina, valina, histidina, fenilalanina, Tudo isso é glicina, aminoácido, serina, Mário? prolina e alanina. São todos aminoácidos, tá bom? Todos Olha esses são só. aminoácidos. A gente fala muito da metionina e da lisina porque o animal ele tende a ter uma maior demanda pela metionina e pela lisina, tá? Então, por isso que a gente dá ênfase nelas. Mas, assim, todos esses são aminoácidos, tá? Então, assim, você vê que a planta é muito completa mesmo, muito, muito rica em nutrientes, né? E aí a gente já entrando ali no talo da planta, porque como eu disse, né, a gente fornece geralmente a planta, né, a folha, mais o talo, né? Maria, A isso que eu ia gente perguntar consegue, também. Eu ia perguntar, né? Esse talo de 1 centímetro de diâmetro, o animal ele consegue mastigar e digerir esse talo numa boa? Não é muito grosso? consegue. Não, é exatamente por isso que que a gente fala dessa questão do corte, tá? Então, assim, a, eu vou falar disso no próximo slide, nessa questão Tá. do talo, mas, do corte do talo. Mas assim, se a gente deixa passar desse 1 centímetro, ela começa a ficar muito lignosa, tá bom? Então aqui a gente tá falando assim, ó. Deixa eu. Para quem não entende, lignina, gente, é um tipo de fibra que existe na planta. Toda planta ela tem três tipos de fibra, que é a leucina. Oh, tô misturando, ó, eu falando o aminoácido aqui que é a hemocelulose, a celulose e a lignina. São três tipos de fibra, tá? A hemicelulose e a celulose, elas são de mais fácil digestibilidade e absorção pelo animal. A lignina, ela é é, de menos digestibilidade. Meu nariz, não para de coçar. E aí, essa digestibilidade, baixa digestibilidade da lignina, ela limita a absorção desse,
dessa fibra, tá? A digestibilidade dessa fibra. Então, a gente sempre tem que buscar plantas que consigam fornecer uma boa quantidade de fibra, mas essa fibra tem que ter boa qualidade, ou seja, o teor de lignina dela tem que estar mais baixo. Quando vocês olham aqui, ó, sobre os ramos de moringa com talos, com diâmetros máximo aí de 1 centímetro, a gente vai observar que a gente tem um teor bom de fibra, né? Fibra em detergente neutro aí de 43,2 e em detergente ácido de 17,8. E dentro dessa fibra, apenas 5,1% é de lignina. O restante é o quê? Hemicelulose, celulose, tá? Ou seja, boa digestibilidade para o animal. Conforme a planta engrossa, né, que ela cresce, se desenvolve, ela aumenta a quantidade de lignina em relação ao teor de hemicelulose e celulose. Logo, esse aumento da lignina também impacta no teor de matéria seca e também impacta no teor de nutrientes, tá bom? Então, uma planta mais velha, ela tem mais lignina, ela tem menos nutrientes. Uma planta mais nova, ela tem menos lignina e ela tem mais nutrientes. A gente tem que buscar um equilíbrio. Eu não sei se vocês já pararam para dar uma analisada, por exemplo, na questão do corte da planta de pastagem, né? Então a gente fala assim: ah, tem a altura de entrada e a altura de saída. Né? Por quê? Porque é a altura de entrada, a gente garante que o animal está recebendo maior aporte forrageiro com a melhor qualidade nutricional. Aí baixou demais o capim, a gente precisa de tirar o gado para a gente primeiro não degradar a pastagem e permitir uma melhor rebrota. Por que que a gente não põe o gado naquela pastagem que está nascendo, que está baixinha, se ali tem um maior teor nutricional? Porque ali não tem aporte forrageiro e a gente precisa da forragem também, entendeu? Então a gente sempre busca um equilíbrio entre quantidade de fibra para teor de nutrientes, né? E aí a gente fala desse 1 centímetro justamente por isso. A gente tem uma boa qualidade de fibra e a gente ainda tem muita qualidade de nutriente, tá? Então ela aí tá com talo em diâmetro 1, ela chega aí a 20 a 30% de matéria seca, isso in natura, tá? Aqui a gente tá falando do produto já seco, tá? A folha seca, moída. Aqui eu tô falando dela in natura, ou seja, a planta simplesmente cortada. Então, ela tem de 20 a 30% de matéria seca, tem 24,5% de proteína bruta, tá? E aí, os teores de fibra e de lignina que a gente já falou, tá bom? Outro fator muito importante aqui sobre essa composição, principalmente desses ácidos e nutrientes, vitaminas e tudo mais que existe ali dentro da moringa, ela tem a função de reduzir a atividade de bactérias patogênicas, tá? Que é isso, bactérias patogênicas? São bactérias que a gente não quer porque elas podem trazer aí um malefício ali para o animal, tá bom? Então, é doença mesmo, né? Então, ela melhora, reforça ali o sistema imune do animal, o que vai reduzir o número de bactérias patogênicas no organismo e fungos também. E além disso, como ela faz essa equilíbrio de micro-organismos, ela atua também no rumen do animal. Então, existem dentro do rumen vários tipos de micro-organismos, e alguns micro-organismos, eles são capazes de aproveitar melhor os nutrientes daquele alimento que está sendo fornecido do que outros, tá? E aí, o que que acontece? Esses, esses a moringa ela consegue selecionar para que exista em maior quantidade, mantendo ali o equilíbrio do ecossistema do, do rumen, né? Ela consegue ainda é, ter uma maior quantidade de micro-organismos que são melhores, e isso acaba melhorando a capacidade dela de absorção dos nutrientes. E aí isso vai interferir diretamente na produtividade desse animal, tá bom? Então, ela é muito boa, gente. A moringa, assim, não tem muito mal do que falar da moringa, não, tá? A próxima.
E aqui a gente entra no plantio da moringa. Eu quero deixar bem claro aqui algumas coisas. Primeiro ponto. Isso aqui é uma análise da Embrapa, tá? Que uma ficha técnica da Embrapa, uma recomendação da Embrapa. Mas a gente entende que existe diferentes cenários nesse Brasil que é continental, né? Um país continental. Cada estado tem um perfil, cada área no estado tem um perfil diferente. E a gente sabe que essas informações aqui, ela é um padrão, mas a gente sabe que pode ser que para alguns cenários ela mude, tá bom? Então, é, aqui a recomendação para a gente utilizar, e principalmente para bovinos, né, é que você faça aí o plantio adensado dessa planta, tá bom? Com espaçamento aí entre 0,5 a 0,2 centímetros, né, de uma planta para outra, e isso vai ter aí uma média de 100 plantas por hectare, tá bom? O que que acontece? A gente consegue pôr até 500, eu falei 100 plantas por hectare, é 100 mil plantas, tá? Pelo amor de Deus, tá até escrito aí, 100 mil plantas por hectare. O que que acontece? A gente consegue colocar até 500 mil plantas por hectare, tá? E essa quantidade pode atingir aí uma produtividade de até 200 toneladas de forragem fresca. Por que que então tem essa recomendação desse plantio mais espaçado e para 100 mil plantas por hectare? Porque isso vai depender do nível de tecnificação que existe na produtividade, tá? Esse espaçamento que a Embrapa recomenda, de 0,5 a 0,2 centímetros, é um espaçamento que permite um melhor manuseio ali para as podas da moringa, tá bom? Então, vocês sempre vão deixar um pedaço, né? Como tá aqui o corte da planta de cerca de 20 centímetros do solo, quando o tronco apresentar de 0,8 a 1 centímetro de diâmetro, né? E o que que acontece? Vocês sempre vão estar podando a mesma planta, né? Que esse ato de podar, dependendo da sua tecnificação, às vezes vocês não conseguem passar com aquele próprio, né? O pessoal utiliza a ensiladeira, né? Mas não tem aquela que é própria para poder manter ali esse talo, né? Não consegue cortar nessa altura, depende, cada um tem uma tecnificação diferente, né? Tem gente que faz esse corte na mão mesmo, e aí só passa pelo moedor. Então, essa quantidade de plantas por hectare, eles recomendam essa para facilitar o manejo de 100 mil plantas por hectare, mas é possível colocar até 500 mil plantas por hectare, tá bom? E se você tiver uma boa adubação, um solo de boa qualidade, um ambiente mais úmido, né, que promove aí um melhor desenvolvimento dessa planta, a gente consegue fazer até de 8 a 9 cortes da moringa por ano, tá bom? Então, assim, ela é uma planta muito boa que a gente consegue utilizar bem, ela suporta bem a seca, ela é uma planta muito completa, a gente consegue utilizar ela em várias áreas, né? Não só na alimentação animal. E é uma planta assim extremamente O Mário, adaptável. 8 a 9 cortes no ano, eu dividi aqui por 12 meses, deu um corte a cada um mês e meio, mais ou menos, é isso, né? Uhum. Um mês e meio ela já está pronta para cortar. Bacana, rápido, né? Eu precisaria de ver a questão do primeiro crescimento, né? Que A primeira, geralmente essa primeira a primeira flora deve demorar pode um ser pouco que mais, né? Isso deve pode ser ser que já demore o talo já isso, cortado, né? isso, isso. E diz Então, também tipo que assim, a segunda flora ela rende mais, né, Mari? Porque ela tá com mais caule para cima, né? Ela vai aumentando o número uhum. de caule que Ela sobe. aumenta o número de caules, sim. O primeiro corte geralmente tem pouco, depois ela começa a sair mais de um ramo por poda, né? Tipo assim, ela sai mais de um ramo Até por como planta. o Marcos Pisa lembrou, por isso que ela é adensada, é para ela ir para cima, né? Se não tiver muita planta do Uhum. lado, ela acaba
abrindo as Exatamente, laterais, né? exatamente. E é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês, que eu queria trazer para vocês. É um treinamento mais breve, né? Mas eu sei que vocês tinham muita dúvida em relação a isso. Então, eu quis trazer um pouquinho aqui de conhecimento mais técnico dela, da utilização dela, né? Tem uma coisa muito legal que eu acabei esquecendo de falar, mas eu vou falar. Tem uma pessoa que eu sigo, eu nem sei, é um Instagram de uma fazenda. E ele utiliza a moringa para alimentar todos os animais dele, tá? Inclusive os peixes. E para os peixes, ele faz o corte da planta bem comprida e ele só corta uma vez e deixa o talão grande cheio de folha. E aí ele pega e só coloca na represa, tá? Ele nem corta nem nada, ele só coloca lá e deixa. Aí os peixes vão comendo as folhas e depois ele fica só com talo. Aí ele pega o talo, moe e dá pros porcos. Então, sim, ele utiliza a planta e ele dá para todos os animais dele. Dá para galinha, dá para porco, dá para os peixes, dá para as vacas, dá para todo mundo, os carneiros, todos os bichos dele ele come. Ele tem pouquinho de cada coisa e todos os animais deles comem. E aí, pessoal? Espero que tenha gostado do treinamento de Moringa. Espero que tenha tirado algumas dúvidas. E se você tem alguma dúvida a mais, deixa aqui embaixo nos comentários. Tchau, tchau e até a próxima. Isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não, não deixem de curtir, de deixar um comentário aqui sobre o que você achou e de nos seguirem. Tchau, tchau. Até a próxima.